aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Guilherme Carvalho aqui começando mais um podcast no Estúdio 144. Dessa vez, a segunda tentativa de um podcast online. Adaptei tudo aqui, fiz uma reconfiguração no cenário, como vocês viram da primeira vez. E hoje vai ser um modelo inicial, acredito que vai dar certo. E hoje eu tô com a Sara. Sara Vasco, seja muito bem-vinda, diretamente de Goiânia. Longe pra danar e Obrigada. nós estamos aqui, hein? Coisa Obrigada, boa. Seja bem-vinda. obrigada, obrigada pelo convite de participar do seu podcast. Fiquei muito grata com esse convite e vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos embora, vamos lá. Para quem não sabe, a Sara foi minha foi não, eu acho que ainda vai continuará sendo, né? Continua. Minha terapeuta inicial aí. Relutei bastante, tá, gente? Relutei bastante nesse processo de querer procurar alguém para fazer terapia. A gente que é homem, apesar que eu vou pedir para você contar aí toda a sua história, como que você entra nisso, Tá. mas nesse contexto eu já falo o seguinte, a gente tem uma certa restrição, eu acho que, não sei se é por conta do sexo masculino, que a gente tem essa cultura de crescer como homem forte, como cara, né? E eu acho que você procurar uma terapia, você procurar alguém para te ajudar, é meio limitante, sim. E eu acho que você, como terapeuta, vai poder dar um suporte maior e poder explicar melhor para as pessoas. Mas, gente, vou ficar falando muito aqui não, tá? Eu sou Guilherme Carvalho, produtor aqui do estúdio. Para você que ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, inscreve no canal aí, siga a gente lá no Instagram também, dá uma força para nós. Todo mundo tá crescendo junto. A Sara também, acho que se você ainda não segue, tá perdendo. Vai lá, vale a pena. E eu quero saber aí quem é Sara. Sara Vasco, você veio através de um uma indicação, na realidade não foi indicação, na realidade, foi, o Rafael comentou de você pra mim, e aí depois eu fui buscar saber quem era a Sara e tal, que eu fui entender que você tem uma pegada mais de mentoria com empreendedores. Eu vi lá no seu perfil que tem empreendedoras, eu ainda até te perguntei sobre, e aí você amplia um pouco mais aí. Sara, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez pelo seu tempo disponível. Obrigada. Os probleminhas técnicos sempre acontecem, né, não tem jeito, mas até que a gente se ajuste, tudo vai dar certo no final. Seja bem-vinda, obrigado. Quem é a Sara Vasco que está aqui comigo hoje? Vamos lá, então. Bem, sou a Sara Vasco, hoje como terapeuta de empreendedoras, mas de formação eu fiz direito, advoguei por 8 anos. E aí, num dado momento, eu falei: "Gente, isso aqui não é mais pra mim", né. Teve toda aquela angústia, aquela questão de era o curso que eu tinha idealizado na minha vida, e num dado momento aquilo parou de fazer sentido. Então até eu decidir parar de advogar também foi todo um processo. E eu tinha muito claro na minha mente que eu queria parar de advogar para empreender, para ter o meu negócio, só que eu não fazia ideia do que seria, né. Então eu saí do direito ali em dezembro de 2015 e entrei no meu processo, já de autoconhecimento, mas eu não sabia ainda. Então a minha primeira formação pós-direito foi em coach. Então em 2017 eu fiz uma formação em coach. Primeira pessoa que eu fui atender, eu falei: "Gente, não, não dá, não quero", corri daquilo, mas enfim. Então, nesse meu processo de empreender, eu fiz várias coisas, né. Caí no marketing digital em finalzinho de 2018. Trabalhei com marketing muito tempo, porque eu achei que fosse aquilo. E foi justamente nesse empreender no marketing que eu me deparei com todas as feridas emocionais, né. Quando eu decidi empreender, eu não conseguia me posicionar, enfim. Então, com base em toda essa minha história, é que eu decidi, em um dado momento, que eu iria ser a terapeuta e de empreendedoras, porque foi diante de toda a dificuldade que eu me vi ali, que me fez querer trabalhar com isso também. Então, quando eu falo assim, quando eu fui empreender, principalmente no marketing digital, me posicionar, eu fiz inúmeros cursos ali de marketing. Eu trabalhava com isso, então eu fazia para as pessoas, mas eu não conseguia fazer no meu. Então tinha muita procrastinação, medo do julgamento, insegurança, depois dificuldade de precificar, de vender meu trabalho, tinha síndrome da impostora. Tudo que eu trato hoje são coisas que eu já passei. Então quando as pessoas caem até mim, eu entendo aquela dor, porque eu senti, eu passei por aquilo. E por isso eu quis focar em ser terapeuta de empreendedores. E quando você fala na questão do homem vir pra terapia,
Eu Ah, a minha linguagem isso é muito complexo, cara, porque, assim, eu acho que isso vem muito de cultura, não sei, talvez você possa aí dizer com sim, mais tem uma clareza. eu não sei se seria um preconceito até dessa questão do sexo masculino, mas de olhar para aquela coisa: "Ah, é autoajuda. Ah, eu não preciso". É. E tem toda aquela cultura também, a forma com que vocês são criados, né, "Ah, o homem não pode chorar, o homem não pode sentir", não é isso. Essa questão do não pode chorar e não pode sentir gera ainda mais trava, né, e aí as Eu pessoas digo vão que muito isso é um grande problema, porque a gente fica reprimindo coisas que no final, você vai ver o grande problema que gera, né. E aí sim, quando eu te procurei, na realidade, eu já estava em busca de alguém para fazer um apoio, um suporte, e eu relutei e cara, uma coisa que é muito interessante, que eu acho que eu posso falar com propriedade aqui, sabe. O Rick, que é um grande amigo meu, acho que eu conversei com você sobre, né, ele e tal. Ele tá uhum, ele é enfermeiro também, fez a tá acho que tá terminando, não sei. Eu sei que ele tá fazendo psicanálise e enfim, e ele sempre falava: "Cara, procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura alguém pra te ajudar. É bom, é interessante". E eu relutava muito nessa questão do online, sabe. Eu falava: "Cara, como é que eu vou procurar um terapeuta online? A pessoa tá lá não sei aonde e eu tô aqui, e que vínculo que a gente vai ter?". Aí ele falou assim: "Cara, mas hoje em dia as coisas mudaram muito". E ele ainda brinca e fala: "Ah, eu sou analfabeto digital, eu tenho esses problemas". Eu falei: "Pô, logo você me falando um negócio desse". E aí, eu acho que estava faltando alguém que preenchesse o contexto geral. Você pode me considerar como paciente, hoje a gente como trocando essas experiências, né, de do digital em si, né, tanto que hoje eu falei: "Cara, vamos fazer um podcast então", e pra você ver, você tá aí, eu tô aqui, reestruturei o estúdio, montei de uma maneira que vai ficar legal, acredito que as pessoas vão gostar do formato. E pra mim, essa questão do digital, de estar longe do vínculo, a frase que eu usei pra mim mesmo foi o seguinte, "Você quer? É interessante? Você está disposto? Porque se você está disposto a fazer, se você está disposto a querer a coisa, aí funciona da mesma maneira, funciona do mesmo jeito. sim, E quando eu te procurei, que eu fui ver o contexto do que você trabalha, eu falei: "Pô, ela tem uma pegada de a pessoas que estão empreendendo", apesar de ter o azinho ali, eu falei: "Ah, vou mandar mensagem, vou conversar". E aí foi o que você falou da questão do nicho, né, que é interessante para você, mas que não é o fato de ter empreendedoras que você também não trataria homens. E eu fiquei sim. muito satisfeito com o trabalho, acaba sendo um feedback para você também. Tem coisas ainda a se resolver aqui dentro, tá, gente? Não tô dizendo que eu tô cem por Na cento é não. o seu protocolo a gente fez vamos esclarecer, a gente fez 4 sessões, ainda é um protocolo inicial, é o primeiro protocolo. Aham. Aí agora a gente vai aprofundando as camadinhas, né, então é sempre lembra, é sempre aprofundar as camadinhas, Sim, isso claro. sempre tem, é um processo de autoconhecimento. Por mais que a gente já tenha tido um resultado significativo nessas 4 Sim, claro, sessões, claro. é para a vida inteira o autoconhecimento, esse processo. Vez ou outra você vai, né, ter uma coisinha que vai pegar ali, você fala: "Não, espera aí, agora eu preciso olhar para isso novamente, o que está acontecendo, por que que eu estou sentindo isso?". Mas voltando aqui na questão dos homens, né, apesar da minha linguagem ali nas explicações ser mais voltada para mulher empreendedora ou mulheres, eu atendo homens, via de regra eles vêm mais por indicação. No seu caso, você não só o seu, mas a grande maioria, tem sim uma certa resistência. E quando que o homem vai para uma terapia? Via de regra, quando ele já não tá aguentando mais, ou já tá lá no fundo do poço, e aí eu preciso de alguém para me ajudar. Então, o que que aconteceu com você? Você teve 2 referências. Primeiro, o Rafael veio e falou de mim, e já trouxe essa pegada do empreendedorismo, que é onde você está mais focado agora, e já teve esse outro amigo seu que também já está fazendo e te deu um feedback positivo. "Olha, você precisa procurar alguém". Então, você teve 2 referências além da sua dor, e isso fez com que você se movimentasse para buscar uma ajuda. E aí agora eu quero que você fale também de como foi passar por esse processo, né, para as pessoas entenderem mais ou menos É, como o que é. processo você vai falar com mais propriedade sobre, né, mas você Sim, trabalha na linha da hipnoseterapia. hipnoterapia, eu uso a Hipnoterapia. hipnose como ferramenta, É, hipnose e PNL como ferramentas para o processo terapêutico. eu falo hipnoseterapia, olha, falando errado. É hipnoterapia. Hipnoterapia. Tá, aprendi mais uma, tá vendo, gente? Hipnoterapia. Fiz a sessão tudo sem saber o nome do negócio, olha pra você ver. Você sabia que era hipnose. Sabia.
E aí o processo é o que eu falei, gente, quando a gente fala de hipnose, aí eu falava assim: "Meu Deus do céu, eu vou ficar aqui num transe eterno, nunca mais vou sair dele, vai ser um negócio maluco". E aí eu falei: "Gente, como é que funciona isso?". Aí foi onde a gente fez o primeiro contato, né, tivemos o primeiro contato, Avaliação. a primeira avaliação. Você fez ali o processo de entender o que que eu tinha como demanda, e eu já comentei aqui nos outros episódios também que eu gravei com o pessoal da psicologia, que foi o Fábio e a Joyce, nós falamos sobre saúde mental e eu falei de um quadro de depressão, que eu já vinha com ele há muito tempo, tratado medicamentoso, porém psicólogo não tinha passado ou nenhum tipo de terapia. E eu acho que isso ficou pendente por conta, sei lá o quê, até por falta de credibilidade da minha parte de acreditar no profissional. Não sei te falar. E isso passou mais de 20 anos, cara. E aí esse processo retoma ano passado, e aí eu volto pra medicação e ao mesmo tempo eu falei: "Cara, eu acho que agora eu preciso entender o que que se trata sobre o assunto, pra gente conseguir, sei lá, ajustar da melhor maneira possível". E aí é onde eu te procuro no sentido de querer algo que complementasse tudo, né. O fato do tratamento terapêutico que me mudasse a perspectiva e o olhar para o que eu estou fazendo atualmente, que é o estúdio, que no momento não me dá renda nenhuma, apesar que as pessoas acham que eu estou rico, eu ainda não estou rico, tá, gente? Eu pretendo ficar um dia, eu vou, né? Como a própria Sara fala, a palavra, né, que você demanda, você atrai ela e assim vai. Então, Então, decreto. não é? Então, assim, Sim. vou ficar rico, não sei quando ainda, mas o processo está acontecendo. Então, essa mudança da maneira de pensar, a mudança na maneira de agir, a mudança de posicionamento, isso realmente você me abriu mão, né, me abriu os olhos para muita coisa. E quando eu penso no contexto geral de olhar para as 4 sessões anteriores e para as 4 depois, é outra pessoa, realmente é outro posicionamento. Em tudo, eu sei que tem muita coisa para mudar, muita coisa ainda para Sim. melhorar. Mas se a gente for levar em consideração o que eu tinha quando você falou aí no início de: "Ah, será que eu dou conta? Será que eu sei fazer? Ah, quanto que eu cobro? Ah, mas se eu cobrar X, o cara vai achar que é caro, não vai gostar". Beleza, tudo bem, tá tudo certo, né, ninguém é É obrigado a uma aceitar aquilo que você determina ou impõe. Então, realmente, para mim, eu falo que foi uma mudança boa, muita coisa que estava agarrada aqui atrás que eu achava que não tinha. Como que eu posso dizer? Que não me incomodava ou que você nem fugiu a achava que estava palavras. que influenciava E na sua no seu é, comportamento, nas suas decisões, sim. né, nos seus resultados que você tem hoje. Também, tinha algumas coisas que ficavam na minha cabeça que eu achava que era bobeira e no final das contas era aquilo que me incomodava, era aquilo que me travava em algumas situações. Uhum. Então, realmente, cara, a terapia ela me ajudou. Não é vergonha falar, não faço questão também. Eu acho que é bom eu estar bem comigo mesmo para estar bem para tratar as pessoas, para cuidar das pessoas que vêm aqui, para eu saber lidar com tudo que eu estou fazendo aqui. Então, realmente, para mim foi fundamental. Não é a última, não vai ser a primeira, talvez nem seja a última, igual a A gente gente falou. iniciou um processo. É, o processo da Vamos coisa. deixar isso claro, iniciamos um processo. Esse Iniciamos um processo ele vai demandar processo. um certo tempo, né, é uma Então caminhada, é uma sim, jornada claro, ali. claro, claro. Tem até já para deixar claro, tem algumas pessoas, hoje em dia, né, com toda essa questão de rede social, de sociedade, de tudo muito rápido, as pessoas acham que assim: "Eu vou fazer uma sessão e eu vou resolver a minha vida", e não é assim, é um processo. Por mais que a gente consiga ter um resultado até rápido dentro de uma sessão de hipnose, ainda assim é um processo. Eu estou no meu processo de autoconhecimento já tem mais de 10 anos e todos os dias ainda, se eu quiser, tem coisinha para limpar e resolver. Então é sempre um processo. E uma coisa que é muito interessante e importante dizer, você falou: "Ah, eu decidi passar pelo processo". Isso é fundamental, porque tem muita gente que ela chega muito assim: "Ah, eu quero fazer", mas ela realmente não quer fazer, ela não está disposta. Por quê? Quando a gente fala de um processo, querendo ou não, a gente vai acessar dores, lembranças que gera, né, talvez uma tristeza, uma questão ali desconfortável. Depois da sessão é muito normal a pessoa ficar mais reflexiva e tem gente que não está disposta. Então, é uma decisão. Qual que é o primeiro
passo para iniciar um processo? É decidir, eu quero passar pelo processo. A partir do momento que você decide, no meu protocolo, a gente faz aquela avaliação, que é para eu identificar quais são as feridas emocionais que você tem, e aí a gente inicia a limpeza dessas feridas emocionais. Então eu identifico as feridas emocionais, depois eu inicio o processo de limpeza. Foi o que eu fiz com você. O que que a gente fez? Limpeza. Depois dessa limpeza, aí eu entro com a parte de quebrar crenças e iniciar ou instalar novos hábitos em você, que aí é onde entra mais forte a questão da PNL para instalar hábitos ali e te ensinar a passar por esse novo caminho neural. Por quê? Você tem, diante de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na infância, a gente foi criando a nossa percepção de mundo. Então você tem uma percepção de mundo, eu tenho outra, e cada um tem uma percepção de mundo diante de tudo que viu, ouviu e sentiu, principalmente na primeira infância, que é ali do 0 aos 7 anos. E aí eu venho para a vida, né, com aquela percepção inicial, vou agregando coisas ali, adolescência, vida adulta. Então, basicamente eu construo o meu conjunto de crenças com relação ao mundo na primeira infância. Depois eu acabo replicando. Por quê? Tudo que eu vi ali naquela primeira infância e entendi, interpretei, que são as minhas percepções, eh, eu fui gerando a minha visão de mundo e eu fui moldando a minha personalidade. Por isso que quando a gente vem empreender, e às vezes trava, como foi o meu caso, é porque diante da minha visão de mundo ali, das minhas percepções, eu cresci com muito medo do julgamento, eu cresci sendo insegura, né, tendo a síndrome do impostor, mas o que que eu tinha? Uma ferida da rejeição muito grande. E aí eu precisei entender que eu tinha essa ferida da rejeição, tratar a ferida da rejeição. É o que eu faço com os meus clientes hoje. Eu analiso qual a ferida emocional que essa pessoa tem, eu trato a ferida, depois a gente vem instalando, os comportamentos que ela deseja para que o negócio dela seja fluido, tenha resultado. Basicamente é isso. Aí É, o porquê de ter que fazer a limpeza emocional antes. Não adianta eu falar assim: "Ai, vamos fazer uma PNL, instalar uma crença nova", se o emocional está muito abalado. Então e por aí a isso gente que o acaba não processo tendo resultado, né, porque a gente fica remoendo coisa que não tá resolvida. sim, Menina, deu uma travada no computador aqui que eu achei que nós ia passar apertado. melhorou. Não, deu certo. Você estava falando, eu estava aqui tentando mexer na tela para organizar. Faz parte do processo, tá, gente? Troço Tecnologia online é isso. troço Online online é sempre assim, tem cara. uma probleminha. Internet que cai, internet que volta, cena que trava e a gente segue. Mas deu certo. Sempre assim. Eu acho que não travou ao ponto de atrapalhar, não. Ô, Sara, quando você fala da questão da reprogramação neural, que a gente conversou, né, sobre isso, eu acho que é uma das partes que é mais complexa, sabe? Porque pelo menos eu acho, assim, né, a gente ter que remoldar uma vida inteira. Você imagina, hoje eu tô com 40 anos, eu tive aquelas questões todas até os 7, 8, 10 anos ali que foram o que você falou com relação ao que a gente aprende em família, né, as culturas, enfim. E aí agora quando você faz essa opção de mudar isso tudo, é difícil. É É difícil porque a gente está difícil. meio que condicionado, sabe, você já está Sim, habituado àquilo, então, por hora é o que a gente conversou, não vai ser uma mudança do dia para a noite, mas por várias vezes eu já me peguei assim: "Ah, eu acho que eu vou fazer. Ah, cara, eu acho não, você vai fazer, e ponto". tirar o acho. É, Tem algumas palavras, isso aí é a PNL, que a gente tem que tirar do nosso sim, vocabulário. sim, Eu mas é acho, tô complicado, viu. tentando. Não, é complicado, por isso que eu falo, é um É, processo. Eu sempre falo, é um treino diário. É como se todos os dias você acordasse e escolhesse passar por um novo caminho. Eu acho que eu te dei esse exemplo, que é o exemplo da estradinha, sim, né. sim, Você tem nós, né, temos uma estradinha, que é o caminho neural. Então pensa, você passou 40 anos pela mesma passando pelo estradinha, mesmo lugar, cara. acreditando naquelas crenças, naquelas questões, e aí, ó, 40 essa estradinha ela tá consolidada. Aí quando a gente inicia um processo de reprogramação, o que que eu faço? Primeiro, a gente limpa aquele emocional que tá ali cheio de medo, de tristeza, né, muita coisa, muita bagagem. A gente limpa, faz você entender aquela emoção, acolhe aquela criança ferida, limpa esse emocional. E aí a gente vai eu te mostro uma outra estradinha, eu falo: "Olha, agora que é criar um novo caminho neural, através da neuroplasticidade.
Ah, é uma visualização, mas ela vai muito profundo. Então eu crio esse novo caminho neural. Falo: "Guilherme, passa por aqui, agora essa é a sua nova estradinha, você passa por aqui". Aí o que que acontece? Para ela se consolidar, precisa ter repetição. Então você precisa passar Claro, por essa estradinha todos os dias, para aquela estrada principal perder força. Por isso que eu falo que é um treino diário. É como se você acordasse, todos os dias você olhasse para as suas 2 estradinhas. Eu tenho a estradinha antiga, eu tenho a estradinha nova. Qual estradinha que eu vou passar? Vou pela nova. A gente passa pela nova várias vezes. Eu passei naquela estradinha. Aí tem um dado dia que eu acordo e aí eu meio que ainda tô no automático. E eu vou por aquela estradinha antiga. Então, dentro de um processo de reprogramação, você vai bem muito tempo, várias semanas, e aí tem um dado dia que você fala assim: "Nossa, deu tudo errado. Voltei a ser aquela pessoa, acreditei naquilo", talvez por uma palavra, por um sentimento que vem, né. E não, é só um treino, é sempre um treino. Tá tudo bem, dentro desse processo você dá uma capengadinha e voltar a passar por aquela estradinha, mas pensa que: "Nossa, hoje eu passei por essa estrada". Ou foi uma coisa que você falou, um sentimento, você falou: "Não, espera aí, calma, respira profundo e volta a passar pela estradinha nova, ela tá ali". É só questão de consolidação, então mas para isso a gente precisa de um tempo, sim, né. sim, sim. E aí é onde entra a questão dos novos hábitos. E é muito E fora interessante a gente mudar isso tudo, porque conforme você vai fazendo esse processo de mudança, você vai percebendo que vai sendo natural, fica automático, né. vai sendo automático, sim. E aí é aquilo que você falou, realmente, não dá para ser feliz todo dia. Não tem como a gente viver em paz todo dia. Não tem como aquela estrada ser perfeita todo dia. Porque nós somos Uhum, seres humanos e as coisas acontecem e a gente não tem domínio sobre, né? sim. Mas quando você opta e quando você decide, você pretende aquilo para sua vida, cara, vai acontecendo. Vai acontecendo. E aquilo a gente conversou, né, durante as terapias e no off também, né? As próprias pessoas começam a perceber sua mudança. E a É sua porque é mu nítido, é né, nítido, quando você decide mudar, é e nítido. é meio que assim: "Ai, ficou automático", não é que ficou automático, é porque você limpou, você entendeu muitas coisas e Sim, diante disso claro. você tá tendo novas atitudes, aí as pessoas vão perceber. E aí a mudança é nítida, as pessoas percebem e muitas vezes não entendem, e aí começam a fazer as críticas, e aí começam a achar que você agora eu vou citar o meu caso, que eu não faço questão de falar também, igual né, comentamos. "Ai, o cara é dono de estúdio, o cara é isso, o cara" não é gente, não é isso, não é isso, é proposta, é ideal. E hoje eu tenho ideologia de um dia poder trabalhar aqui, né, sei lá, no futuro próximo, e pensando da seguinte maneira: é claro que eu tenho, igual eu te falei, eu tenho minhas 2 matrículas enquanto enfermeiro, né, como profissional de saúde, mas isso aqui para mim acaba sendo minha terapia também, meu lazer, meu hobby, que eu me divirto com isso, mas com a possibilidade disso aqui virar empreendimento, isso é fato, Uhum. né. E não foi você que me disse isso, várias pessoas vinham falando: "Ó, cara, o potencial seu existe, o potencial seu é assim, é assado, hoje o estúdio é assim", e eu, por muitas vezes, olhava e falava: o cara tá zoando com a minha cara, tá de sacanagem comigo". Você via Demo como um hobby, é tipo um hobby e eu tô é, indo, tá fluindo, mas né. aí a virada de chave acontece quando eu começo a perceber que outras pessoas que não me conheciam começou a valorizar o trabalho. E começou a me mostrar que existe possibilidades, e de fato existe. E aí a gente entra na crença limitante, que a gente também conversou muito sobre, que Sim, é o contexto de: o cara tá falando pra me zoar, o cara sabe, você não acreditar no seu potencial e ao mesmo tempo não acreditar que aquilo que você tá fazendo vai dar certo. E isso também é uma mudança. sim, por isso que muitos empreendedores travam ali o crescimento do negócio, ou no primeiro problema que tem, desiste, justamente por conta dessa crença, de não acreditar em si. Sim, Ai, de onde surgiu essa crença? Novamente, lá da infância. É uma criança que cresceu não sendo validada, talvez foi muito criticada, e ela cresceu não acreditando nela. Então, aí todo mundo chega pra você, acha que você tem né, que você já tá fazendo muito dinheiro com seu podcast, tanto que eu assustei quando eu falei assim: "Quanto é cobra?" Aí você foi me explicar todo o que estava acontecendo. Eu falei: "Não, tem que se posicionar e tem que cobrar seu valor". Por quê? Porque você já tá no nível, você tá caminhando, você já tá andando. Mas é crença, crença a gente pode quebrar. Toda crença é uma programação que foi colocada em você. É meio que eu gosto de falar instalada, né.
nossos queridos pais instalaram lá na infância. E aí quando a gente voltando um pouquinho na questão da reprogramação, quando a gente fala de reprogramar, tá muito ligada a isso. Porque você cresceu acreditando que você era de um jeito. Sim, Você cresceu acreditando em coisas que as pessoas fizeram você acreditar, né. "Ah, o Guilherme, tem que ser quietinho para ele ser amado". Então você cresceu acreditando que você precisa ser o a pessoa que faz tudo sim. para todo mundo, a pessoa que não pode cobrar o valor do seu trabalho, porque senão, né, as pessoas não vão aceitar. Então, quando você fala assim: "Ai, que eu mudei", as pessoas começaram a falar alguma coisa. É É normal. muito normal. É, eu também Por acredito que quê? seja. Quando a gente fala no processo de reprogramação mental, o que que você tem que pensar? Vai existir um encerramento de ciclo e um Sim, desapego. sim. E isso, às vezes, as pessoas têm dificuldade nisso também. É como se você literalmente, eh, morresse para nascer uma nova versão, né. Então, é você desapegar de quem você acreditou que você era e entender quem você realmente é e acessar a sua essência, a sua autenticidade. Então isso é um processo, Ô Sara, vai encerrar um ciclo. mas isso no contexto geral, é praticamente todas as pessoas são assim? Sim, Esse processo de crença limitante, de porque eu realmente não consigo entender esse processo, porque mas eu entendo a questão cultural, né, a gente vem da criação dos pais. Então, sim. os pais me ensinam o que eles acham que é correto. E aí, de certa É. forma, eu sigo aquilo também. E aí, É no quando a gente decorrer da vida, a gente vai entendendo que talvez aquilo que o pai falava não era o correto. não é nem Mas questão de ser correto ou é, não. não é não é correto, é de você seguir o mesmo padrão. Isso. É o padrão. Que acontece? Vamos voltar, assim, lá para os nossos ancestrais. Seu pai e a sua mãe foram criados pelos seus avós. Seus avós foram criados pelos seus bisavós, e assim sucessivamente. A gente tem que entender, hoje a gente está vivendo numa sociedade que mudou muito os valores. Naquela época, também tinha os valores daquela época, as condições, o jeito que tudo acontecia. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos pensar, vamos vir dos seus avós para os seus pais. Vamos pensar que seus avós tinham aquela mentalidade de até sucesso era diferente. O que que era sucesso para as pessoas? Casar, ter um emprego CLT, saía para trabalhar, ficava o dia inteiro fora, voltava, jantava, dormia e aquela vida. E aquilo era o sucesso, né? Sair, ter um emprego de CLT, uma carteira assinada, casar, ter os filhos, e era basicamente aquilo. Só que a gente tem que pensar que um pouquinho antes, muitas mulheres foram forçadas a casar, muitas mulheres saíram de casa muito cedo, porque viviam uma vida muito difícil. Então, assim, tem toda uma dificuldade. Sim, Existe sim. muita questão de agressividade delas, não só elas, né, mas o pai também, pai, mãe, enfim, eles apanhavam muito. E aí, diante de tudo aquilo que eles viveram, eles se uniram, tiveram você, sua irmã, né, no meu caso, minha mãe teve eu e meu irmão, só que foi sendo passado, é o que a gente chama até de algumas questões de padrões, de maldições hereditárias, que é Uhum. quando vai sendo passado de geração em geração, valores e padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento é tudo que a gente lembra, viu, ouviu, sentiu, e algumas coisas é tudo que a gente interpreta de forma contínua, coisa chamada inconsciente coletivo. E a criança, dentro do ambiente familiar, ela vai captando tudo isso. Então, aí tudo isso vai moldando e gerando nossas crenças, que lá na frente vai gerar os nossos padrões de comportamentos e resultados. Então, sim, lá atrás tinha muita gente que ia passando, né, replicando alguns comportamentos. Quando a gente fala até de Sim. crença financeira, depois a gente pode fazer um podcast só falando de crença Não, financeira, porque é muita coisa. isso aí dá assunto pra Vou danar, chamar o porque, Rafael e vamos três vamos falar, porque articular é isso com ele. muito. Dá para horas falando só de crença financeira. E isso vem da onde? Do sistema familiar. Aí eu tenho Sim, que entender todo o sim. seu sistema familiar, pra gente entender onde nasceu essa crença. Por quê? A criança, ela tá, né, ouve o pai e a mãe falar de dinheiro. "Ai, dinheiro é sujo. Ai, só tem muito dinheiro quem rouba". É. Isso vai instalando crenças na pessoa. Aí ela vem para empreender e ela não consegue. Mas por quê? Porque ela tá honrando o sistema familiar. E a Não só de criança pai e mãe, porque aí é o todo o sistema familiar, a é, família do pai é a família da mãe.
A né. criança também, né, Sarah, eu acho que a gente quando tá nesse processo de crescimento, a gente vê os pais como espelho, né, de certa forma. É o que você falou, de honrar pai e mãe, né. E a gente Sim, cresce com isso, né, a gente é por cresce amor e honra, né. A é, gente é. nasce, eh, lembra que eu falei ali das 3 leis sistêmicas universais, que é pertencimento, hierarquia e a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento, na vida adulta, ela trava muito a gente. Por quê? É meio que, já que o meu pai e a minha mãe não prosperou, ou prosperou limitado, eu não posso ir e fazer diferente. Aí entra um pouquinho da questão da permissão e lei do pertencimento. Então, muitas vezes, por amor e honra aos nossos pais, a gente fica preso, a gente entra num processo de autossabotagem. É Sim, aquela coisa, fica até contraditório, porque eu quero muito empreender, eu quero muito fazer dinheiro, eu quero muito tudo, mas sempre que eu vou fazer o meu negócio trava. E não é que a pessoa não faz, ela faz, mas ela faz talvez dentro de um teto, ela não ultrapassa aquele teto. Isso tudo, quando a gente para olhar, são crenças de escassez e honrando o sistema familiar. Não só de dinheiro, mas existe sim um amor e honra, né. Pai e mãe deu bem maior, que é a vida. E a gente teria que pegar essa vida e viver da melhor forma que a gente consegue, isso é honrar pai e mãe. Só que muitas vezes a gente trava a nossa vida, por quê? Porque eu tô honrando tanto meu pai e minha mãe, que eu quero ficar aqui cuidando, às vezes não é o seu caso, mas tem gente que entra numa condição de salvar a mãe. Ela, né, a mãe teve uma vida difícil, alguma coisa, acontece muito da criança ver o pai bêbado, chegar em casa e bater na mãe, isso gera muitos traumas pra sim. criança. Então, aí ela fica com ódio do pai, querendo salvar a mãe, o sistema dela tá fora do lugar, e ela vai ter vários problemas na vida adulta, seja no trabalho, seja no relacionamento. E enquanto a gente tiver questões com os nossos pais, a nossa vida vai travar em algum nível. "Ai, meu pai foi o pior pai do mundo. Ai, meu pai foi alcoólatra. Ai, meu pai bateu na minha mãe". E aquele monte de "ai" e aquilo. É só um ser humano cheio de ferida, que construiu uma família e dentro das condições que ele tinha naquele momento, ele deu o melhor que ele tinha. "Ai, é a pior pessoa do mundo". Ele te deu a sua vida, que é o seu bem maior. Seja grato à vida que ele te deu. A gente tem que parar de julgar pai e mãe, né, que é um trabalho também. Eu também tive que ressignificar N questões com pai e mãe, porque eu também tenho a ferida do abandono, que é com meu pai, e tinha a ferida da rejeição, que é com a minha mãe. Eu vou fazer a Black Friday, né, que é um curso não, um tratamento terapêutico, e vai ser voltado para empreendedoras. Então eu já estava desenvolvendo os exercícios para os exercícios em grupo. Quando eu vou desenvolver o exercício, eu desenvolvo e eu faço, pra eu ver como vai ser, a dinâmica. Aí eu tô lá resolvendo essas questões, né. Aí vem coisa com pai e mãe de novo. Falei: "Gente, mas até hoje tá vendo questão com pai e mãe, como assim? Já tá Mas eu resolvendo, acho gente". que independente, né, o peso de pai e mãe, eles acabam sendo, eh, muito latente, né, não adianta. Eu acho que isso sempre vai É vir à a nossa tona. primeira É a referência. primeira O que que referência, é acontece? isso. A gente tem toda criança tem uma percepção, uma expectativa, na verdade. A criança ela nasce e automaticamente cada um tem a expectativa de pai e mãe. É meio que assim, meu Sim, pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. E eu tenho uma expectativa que aquele pai e aquela mãe me dê algo em troca, né. E aí o pai e a mãe vai são 2 seres humanos feridos e eles normal. dão o que eles têm para dar. Só que aí por que que vai gerando as feridinhas? Porque muitas vezes o que o pai e a mãe têm para dar não atende à expectativa da criança. Sim, E aí a sim. criança vai crescendo Cresce porque ela teve aquela traumatizado. expectativa frustrada, Tá. né. Aqui, deixa eu voltar lá no iniciozinho que eu queria que você falasse um pouquinho mais, e aí você vai entender onde eu quero chegar. Você no primeiro momento, sua primeira formação, entra para o direito como advogada, e aí depois você migra para terapia, fez o processo do coach ali, virou terapeuta, não é isso? É, Não, demorou. Não, eu fiz o processo de coach em 2017, mas eu desisti. A primeira pessoa que eu atendi na verdade eu ia atender então, era aí é aí que eu queria chegar, porque assim, você aham. sai do a primeira coisa, o direito já não me representava mais. Uhum. Eu não posso dizer isso da minha profissão, porque eu ainda continuo trabalhando, é o que sustenta a casa, ainda é o arrimo de família, mas assim, para um futuro, assim que eu me aposentar de uma, eu pretendo ficar fazendo coisas aqui no estúdio, igual eu te falei. Quem s
suponhamos que isso aqui realmente aconteça, aí não tem jeito. A gente acaba tendo que mudar completamente a proposta de vida, né. Mas assim, aí você mas por que que você escolheu direito? Para começar, né, do começo, Então, assim. De onde você tem família que já é da linha do não, direito, não. nada? Não, meu Porque eu irmão é também tinha esse arquiteto, minha mãe sempre agora minha mãe já é idosa, né, aham, aposentada, mas ela sempre trabalhou com serviços gerais. aham, Hoje eu consigo entender, e hoje, assim, coisa de um ano pra cá, no máximo, que eu fui analisar toda a minha questão, toda a minha trajetória com o direito, porque eu também fiquei com muita raiva do direito e é uma uhum, história longa. Mas eu achava que era a minha forma de ajudar as pessoas, eu sempre quis ajudar as pessoas, aham. desde pequenininha, né. E eu achava que eu fazendo direito era a minha forma de ajudar alguém. Tanto que eu advoguei sempre na área trabalhista, eu só na época eu só advogava para o trabalhador, eu não advogava para a empresa. E eu achava muito bonito a advogada, porque todas as advogadas eram muito bem arrumadas. Então, hoje eu vejo isso com muita nitidez, Olha, assim, que eu queria ser, né, eu sempre me eu era aquela criança, mudei muito. Eu era uma criança extremamente tímida, extremamente tímida. eu Eu digo mesmo. Eu não me apresentava, eu tinha dificuldade de falar em público, eu ficava toda vermelha, eu queria esconder. Quando eu vim pra internet, já foi a primeira coisa que eu tive que resolver foi isso, que quando eu liguei a câmera pra gravar o primeiro stories, sozinha, trancada no quarto, meu coração acelerava, Normal. minha mão tremia, eu ficava suando, eu começava a gaguejar. Aí eu melhorei, aí me dava coceira, eu gravava os vídeos, eu ficava uns tique de coçar, assim, eu me coçava inteira. Primeira coisa que Mas eu é tive que engraçado, né, eu resolver. acho que todo mundo tem isso. Eu tenho uma história muito semelhante, porque eu era o aluno quieto da sala, o que não gostava até hoje ainda continuo, eu não gosto de participar de determinadas coisas. "Ah, vamos", "Não, não gosto, não quero", e hoje em dia eu ponho na cabeça que eu não vou fazer, eu não faço mesmo. Aí pronto, mais velho assim, a gente fica com mais dificuldade. Mas Aí que fica difícil não, abrir aí mão, aí né. você fica rabugento, o pessoal lá no hospital fala que eu sou rabugento. Eu já nem ligo, eu já até Vamos acostumei mudar já. isso também, vou deixar ser Não, mas mais mas engraçado, não é que eu sou rabugento, cara, é que eu sempre me posicionei e sempre falei umas coisas que pra mim, na minha cabeça, sempre foi válido e ponto. Ué, é opinião. uhum. E eu sempre fui muito tímido também, muito quieto. E aí me vem esse negócio de podcast, começar a gravar e eu de frente com câmera e olha pra cá, olha pra uma câmera, olha pra outra. Cara, no início, Jesus. Hoje ainda tem umas certas limitações, né, umas restrições, Aham. mas mudou muito. A galera que me Se conhece fortaleceu, a né, galera e que me você conhece muito entendeu a provavelmente dinâmica fala. ali e tal. Então, Mas você lida muito bem com podcast. mas falta muita coisa ainda. Isso eu falo. No processo você vai adaptando e Sim, melhorando. sim, sim. Eu acho que é o processo de aprendizagem, né. E por Sim. isso que eu te pergunto, porque a mudança comportamental frente à câmera, tanto da sua parte quanto da minha, é o que eu falo, eu me lembro do primeiro que eu gravei, com o Rafael aqui, que trouxe essa ideia, né. E aí depois, aos poucos, a gente vai mudando, vai aprimorando, vai melhorando, começa a entender o processo, começa a ver as dificuldades e você vai aprendendo. E aí você fala: "Opa, eu acho que cheguei aonde eu quero". E eu Uhum. agora sim, de verdade, eu tô começando, depois desse aqui vai vir o próximo, o próximo, o próximo online, e as dificuldades sempre aparecem, porque no audiovisual se não tem dificuldade, não é audiovisual, faz parte. Sempre tem que ter Tem um que pro ter um tem, imprevistozinho aí tem, é no normal. online. Se der tudo certo, alguma coisa tá acontecendo de Tá errado. errado. É. E aí esse processo de aprendizagem vai elaborando e vai aprimorando. A Uhum. terapia veio para complementar muita coisa. E inclusive até pra você ver, eu tô conversando com a televisão, cara, eu tô conversando com você olhando pra uma televisão. É como se tivesse uma pessoa aqui perto de mim. Tá virando normal. E a gente tá caminhando pra um processo digital que isso vai acontecer com mais frequência do que a gente imagina. Sim, facilita muita coisa e Sim, aproxima sim. as pessoas, igual você tá em Resende, eu tô em Resende, é. Goiânia, e a gente fez todo o nosso tratamento online e teve Teve resultado, né. resultado, isso é fato, né. E aí quando como eu pergunto pra você de onde você entra no direito, por quê, você já explicou: "Ah, eu queria ajudar as pessoas". E aí você entra também numa crença limitante sua, que você não, teoricamente não advogava para as empresas, porque você achava que a empresa era sempre Sim. errada.
ao meu ponto de É, vista, aí era eu tinha né. probleminhas ali com a empresa. Eu É, queria e às vezes ferrar nem literalmente, eu era. queria ferrar as empresas, porque eu achava na minha cabeça limitante da época, eu achava não que eu achava, é porque chegava muita coisa pesada no sentido de, dono da empresa batendo em funcionário, ai, É, um é absurdo, errado, tá mas errado. tinha. Claro. Eles lesavam os direitos, né, que era eu advogava para o sindicato, e eles não pagavam gorjeta, não pagavam hora extra. Tinha Tem muita meio que uma coisa envolvida nisso escravidão aí. ali, tinha muita coisa errada. Então eu ficava muito indignada com aquilo, e eu ia queria fazer a justiça ali para o lado dos trabalhadores. Mas no final eu tinha que brigar com o juiz, eu tinha que brigar com o advogado da outra parte, eu tinha que brigar com o dono da empresa, e eu tinha que brigar com o meu cliente, porque no final ele falava assim: "Ah, você tá me roubando". Eu falava: "Ai, quer saber? Não quero fazer isso mais não. Tô Cara, e aí tô você tô todo mundo". mas você abriu mão de tudo e foi pra outra área ou continua ainda fazendo alguma coisinha? Não, eu ainda sou advogada, minha OAB Tá ela ativo. é válida. Aham. Eu tenho processos antigos ainda, eu tenho processo de 2015, de 2014, 2013, que eu ainda dou andamento, mas são poucos hoje em dia. Mas vez ou outra, eu tenho que fazer uma audiência, falo com um advogado e tal. Mas o meu processo para sair do direito não foi fácil, né? As pessoas, ela chegou e falou que vai sair do direito. Inclusive, quando eu estou em atendimento com alguém, a pessoa tá em 2 jornadas, né, Aham. igual você, tem o seu fixo que te mantém, mas você tem algo que você já tá começando a empreender, que você quer focar nisso. Cara, hoje eu falo: Não faço o que eu fiz". Por quê? Eu estava num momento também de muito estresse. Eu fiquei 5 anos no escritório, eu não tirei férias, tirava aquele, tipo, entre Natal e Réveillon, e logo a gente já emendava, então, assim, eu não tirei férias, eu não descansei. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Foi algo que pegou muito. Eu tinha muito embate com alguns advogados, eu brigava muito. Então chegou um ponto que eu estava muito estressada. E eu fui ficando doente assim. O meu estresse gerou uma queda de cabelo muito grande. E eu gastava muito com isso. Então eu falo, gente, eu tô gastando muito dinheiro para me tratar. Então eu tô aqui, eu tô ficando doente. Eu não quero isso pra minha vida. Eu tenho muita vontade de ser mãe. Eu não me via sendo mãe advogando. Eu falava: "Como que eu vou ter um filho? Eu vou ter que ficar o dia inteiro no T", na época eu ficava o dia inteiro no TRT. Sim. Tinha dia que eu fazia 5, 6 audiências em um dia, então, assim, era muito corrido. Então chegou uma hora que eu falei: "Não é isso que eu quero pra minha vida". E não fazia mais sentido defender aquelas pessoas, né, porque na minha cabecinha eu estava ali ajudando, estava defendendo e no final elas estavam falando contra mim. Falei: "Não faz sentido, não quero mais isso". Só que eu dei a doida, né. Tá, que juntou um amontoado de coisas, e eu cheguei e falei assim: "Tô saindo do escritório". Na época eu tinha uma reserva de crédito, mas eu não tinha um planejamento e eu não sabia o que eu queria fazer da vida, o que foi um grande problema. Porque a Caramba. falta de clareza talvez tenha me feito perder muito tempo e dinheiro, porque daí eu não sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria, que era advogar. Peguei um ranço ali do direito. Então E aí e você entra aí nesse processo de mudança sem de saber o que que você queria e onde em que é, momento você se acha que você o se que foi muito encontra. difícil, É, porque não porque você eu fui imagina. fazer curso, eu não sabia o que eu queria da minha vida, então todo curso que aparecia, que eu achava minimamente interessante, eu Você falava: "É isso, fazia. vou fazer". O primeiro foi o de coach, lá em 2016, isso Aham. quando eu saí do aí deve ter feito algumas outras coisas, mas eu não lembro. Porque assim, se a Mas gente for pensar, Sara, eu acho que você deve ter entrado no mesmo dilema, eh, do adolescente quando sai do ensino médio, né. eu me sentia totalmente perdida na vida. Eu não sabia que era a palavra, eu me sentia perdida, eu falei: "Gente, vou fazer o quê?". Não, mas Enfim, assim primeira coisa não, pode falar, pode desculpa. falar. Não, a primeira coisa que eu fiz foi tirar férias, né, eu saí do escritório, tirei férias, fiquei aí eu queria viajar ao mundo. Aí eu falei: "Nossa, né, vou tirar". Aí eu fiz um curso para ser viajante profissional, primeira coisa. E aí quando a gente leva para o quesito viagem, eu sempre estive ligada ao autoconhecimento, só que eu não me atentava para isso. Quando você vai viajar, querendo ou não, é uma forma de se autoconhecer, de Sim, sim, aprofundar, sim. né, de todo lugar que você conhece uma cultura diferente, você conhece pessoas diferentes, você se entrega àquele lugar, tem uma conexão, então é uma forma de autoconhecimento. Eu queria ser viajante profissional, então eu investi já uma lapada ali de dinheiro nesse curso. Aí eu já voltei e falei assim: "Não, isso não vai dar certo". Mas aqui eu já começo a identificar um monte de crença limitante, e eu não sabia que era crença, ninguém tinha me falado, hoje eu Mas sei. você não chegou nem procurar
uma pessoa também não? Um terapeuta, um psicólogo que fosse? Porque você falou da diferença do Nossa, terapeuta para o psicólogo, né? Eu já entendi. tem uma diferença. Aham, Psicólogo eu procurei em 2 momentos. Eu até não me identifico com a terapia do psicólogo, nada contra, aham. mas as 2 Não, pessoas não, que a eu gente tive entende. acesso, eu não me identifico. Quando eu comecei a sentir aquela coisinha com direito, que na minha cabeça era o curso da minha vida, e eu falei: "Gente, como assim? É o curso da minha vida", Quanto tempo você né. ficou advogando? 8 anos. 8 anos. Ah, Uhum. bastante, É, eu fiquei bastante. aí eu aquele negocinho assim: "Não é mais o que eu quero. E aí, o que que eu vou fazer?". Aí eu fui no psicólogo, aí eu falei tudo pra ele. Falei: "Olha, meu pai saiu de casa, eu tinha 6 anos, eu tô advogando, era o que eu queria, lá-lá-lá, tô ganha". Eu saí do direito no auge da minha profissão, quando eu estava fazendo muito dinheiro. Então todo mundo falava: "Você é doida". Eu ouvi que eu sou doida até eu acho que ano passado. Pra voltar para o direito eu ouço até esse ano, então assim, Ai, né. ai. Aí eu fui e falei para o querido lá do psicólogo, fiquei 1 hora falando, falando, falando. Aí no final de tudo que eu falei pra ele, ele só olhou pra mim e falou assim: "O problema tá em você, você que tem que resolver". Tá, mas eu vim aqui pra isso, pra você me ajudar, Exato, olha pra isso lá em miserável. 2013, 2014. Aí eu olhei pra cara dele, tipo assim: "Cara, eu sei que o É, problema tá em mim, eu mas eu queria sei. uma direção". Eu vim pra "Olha, isso. o problema tá em você, porque seu pai saiu de casa quando você tinha 6 anos de idade, você é insegura, você tem isso e isso, vamos tratar esse ponto". Eu queria minimamente o norte do porquê que eu estava com Sim, toda aquela sim. agonia e aflição, que é o que eu faço com as pessoas que chegam até mim. Tá agoniada, tá triste, tá aflita? Eu Espera te aí, contei a primeira vamos vez que eu fui no entender. psicólogo? Não te contei, né? Não, não contou, eu também acho que eu não perguntei. Enfim, Foi aí eu, né, maravilhoso. eu fui para várias terapias. "Ah, eu nunca fiz terapia?". Meu filho, eu fiz muita terapia para eu entender todos esses BOzinhos, principalmente E quando eu e estava no aí a marketing. pergunta que não quer calar, hoje você também tem alguém que te apoia? Porque eu acho assim, você tratar das pessoas, dar o caminho, ajudar e apoiar, de certa forma você também absorve muita coisa. Isso é Sim, fato, isso é fato. sim, E se você precisa também tentar se entender, tá dentro do eixo para tentar colocar as outras pessoas, sim. porque Eu não é falo tão sempre que eu fácil, vou né. falar, eu falo assim: "Ah, estamos em tratamento", né, porque eu sempre me coloco junto, porque eu ainda Sim, estou em tratamento, é para a vida inteira. Hoje em dia é diferente, igual eu fiz muitas terapias, vamos colocar, fiz até demais em algum um dado momento, não indico, porque eu era doida da terapia. Eu era doida desse curso de marketing da terapia, que também era uma ferida emocional. Mas eu fiz terapia de tudo que você imaginar. Fiz reiki, teta healing, fiz nossa, só constelação eu acho que eu fiz umas 7, se eu não me engano. Mesa quântica, radiônica, DNB, tudo que falava que era para procrastinação e prosperidade, eu fazia. Por quê? Quando a gente chega ali na em 2018, finalzinho de 2018, eu conheci o marketing digital de afiliado, que foi quando eu fiz aquele curso para ser viajante profissional. Aí em 2019, início de 2019, eu fui fazer curso de marketing de afiliado. O primeiro eu já vi que eu não gostava daquilo. Mas o povo falava que era tão fácil. E eu estudava aquele negócio e falava assim, mas é tão fácil assim? Só curso de marketing de afiliado eu fiz 7. Comprei 7 cursos e nossa fiz. senhora. E não fiz dinheiro com isso, eu só investi. Aí eu olhei, estudei, e falei, cara, isso aqui não é pra mim não. Aí deixei de lado. Quando foi em agosto ou setembro de 2019, eu comprei o Fórmula de Lançamento do Érico. Que aí o que que eu passou na minha cabecinha? Digital, brilhou o olhinho. Eu falei: "Nossa, é isso, eu vou trabalhar de casa, vou ter minha liberdade financeira, né, de Nossa, tempo, vou trabalhar nos meus". Brilhou o olho, eu falei: "É isso que eu quero pra minha vida, vou que aprender isso liberdade a quando". gente tem no digital, né. Se as É, pessoas mas soubessem o isso quanto que a gente não, trabalha, e a facilidade, né, que eles nossa, vendem e a gente acredita, e não é assim. nossa Mas senhora. acreditei. Aí, o que que passou na minha brilhante cabecinha? Eu tinha um amigo que ele é fisioterapeuta, o Matheus. O Matheus já dá aula, é professor na época. Aí eu falei assim: vou comprar o Fórmula, estudo Fórmula, lanço o Matheus, vou fazendo dinheiro até eu ter algo para me lançar. Porque na minha cabeça também não tinha nada para me lançar, mas eu morri de vergonha, como é que eu ia lançar alguma coisa. Aí tá, fui toda animadinha, comprei o curso, aí fui conversar com meu amigo. Matheus, deixa eu te lançar. Não quis. Aí já quebrou minhas pernas. Eu falei, agora eu vou lançar quem? O Matheus não quis, né? E aí? E aí? Aí, deixa eu ver, isso já era final de 2019.
Inclusive, a minha reserva de crédito acabava em dezembro de 2019. Eu já estava bem preocupada com isso, Ah, quando eu mas ainda comprei o bem que você ainda curso. tinha esse planejamento, né, você ainda conseguia estruturar e conseguiu É, se mas o estruturar e problema foi pensar. depois de 2019, né, É, que aí que é, complicou tudo. Aí verdade. tá, tentei lançar o Mateus, não deu certo. Eu sei que eu tentei lançar uma personal trainer. Ai, teve uma terapeuta no meio da antes da personal teve a terapeuta, aí teve a personal, aí voltou o Matheus. Só que todos travavam na questão de produção de conteúdo. Eu fazia toda a estratégia, né, o Você lançamento, a montava toda a estratégia do proposta. lançamento, o tráfego, tudo, a copy. E Aham. aí eu falava: "Gente, e agora, né?". Aí o que eu preciso da pessoa que é produzir o conteúdo pra gente fazer toda a parte de captação, e a pessoa trava. E eu não entendi o travar. Por isso que hoje eu ajudo tantas pessoas, porque quando eu travei o meu posicionamento, aí eu entendi eles, porque eu não entendia, eu achava que era frescura, né. "Cara, Você vamos lançar e entendeu o você tem que". processo quando você começou a fazer o seu. Quando eu travei no meu, aí eu entendi por que que eles não faziam, porque que não tinha como o lançamento sair se não tem produção de conteúdo. E aí eu, né, montei toda a estratégia linda: "Olha, você tem que postar esse conteúdo e tal, tal, tal", e eles não postavam. Eu falei: "Ai, beleza". Aí chegou 2019, minha reserva de crédito tinha acabado, eu não estava trabalhando. E aí, o que que a dona Sara, só que eu ainda tinha processo que me gerava uma renda, vez ou outra caiu um processo, era o que eu tinha de dinheiro. E aí, aqui a gente vê uma Sara com muita ferida. O que que aconteceu em 2019? Eu comprei um curso atrás do outro. Eu comprei o Fórmula e eu falava: "Cara, só com Fórmula eu não vou lançar ninguém também". Aí eu fui fazer formação em copy, fiz 2 formações em copy. Aí eu fiz curso de social media, aí eu fiz curso de os últimos foram de posicionamento de marca, branding, marca pessoal. Eu só não fiz curso de tráfego pago, dentro do marketing digital. Mas aí, e o que que acontecia na minha cabeça? O próximo curso é o que vai ser a virada de chave. O próximo curso é o que falta para eu entender isso e fazer acontecer. Então, 2019, eu fiquei 2019 inteiro só fazendo curso, só estudando. Eu não trabalhei. Assim, eu e me faltava uma coragem de oferecer meu trabalho. E eu não sabia oferecer, né, e era algo muito novo, eu não tinha ninguém, literalmente, eu não tinha ninguém que empreendia com marketing digital, meus amigos eram ainda ou gente de direito, ou gente muito satisfeita com CLT, e eu não tinha esse ambiente também que me impulsionava a ter uma confiança e força para agir. Então eu demorei muito tempo para entrar em. E aí 2019 foi um ano muito, eu acho que 2019 e 2020 foram talvez os anos mais difíceis da minha vida, porque eu tive literalmente para fundo do poço, porque eu estava sem dinheiro, não sabia ainda o que eu ia fazer, porque o marketing não estava dando dinheiro, e eu vou falar, e ainda eu falo que eu falei de tanto comprar curso, porque eu só comprei curso em 2019. E aí eu comprava o curso, mas eu tinha que pagar o boleto. Com certeza. Ô Sara, só um minutinho, espera aí. Oi, voltou o áudio aqui. Ficou mudo? Não, estava dando umas picotadinha aqui na internet, aí eu falei assim: "Ué, o que que aconteceu?". Ou era a minha conexão ou era a sua. Voltou. Voltou. Mas aí no final você quase que fale com esse tanto de curso que você fez e Não, não eu virou falo nada. que eu fali mesmo. Não, eu fali de tanto. Eu fiquei dependendo literalmente da Então, minha mas mãe e dos isso meus aí homens aí para sobreviver. aí resumindo essa história toda desse tanto de curso que você fez, foi no final que você viu que não virou nada e que você precisou entender que precisava se tratar também para dar Não. continuidade ou não? Como foi? Aí em 2019 eu já comecei a fazer uma terapia ou outra. Ainda não era as Hum, doidas da terapia não, mas já comecei a fazer. Então eu já fazia ali já tinha feito Theta Healing, Reiki, já eu estava sempre fazia entendendo o mesa processo. quântica. É, para tentar entender por que que na minha cabeça era o meu profissional que não fluía. E eu tentava fazer essas terapias para entender o porquê que esse profissional não fluía, né. Uhum. E sempre estudando, e era uma necessidade de conhecimento absurda. Eu precisava estudar, eu precisava fazer mais curso, era sempre mais um curso, mais um curso, mais um, enfim. E não conseguia desenvolver, porque também não estava lançando ninguém. Aí quando foi em janeiro de 2021 que eu fiz meu primeiro lançamento. Então eu demorei até fazer o meu primeiro lançamento. Eu comprei o curso ali finalzinho de 2019, foi janeiro, não gente, espera aí, 2019.
Ah, eu sou E péssimo com datas também. não, eu comprei o curso do Érico em agosto ou setembro de 2019. Então eu fiquei 2020 todinho estudando. Aí meu primeiro lançamento foi em janeiro de 2021. E aí comecei a lançar as pessoas, tinha resultado. Outro ponto também que era ferida emocional e eu não conseguia ver. Eu fazia os lançamentos ali na parte de coprodução, então ela estava por trás da câmera. Sim. Eu tinha um resultado. Na minha cabeça eu não tinha resultado. Eu não conseguia mensurar e ver os resultados. Você tinha, mas não observava eles, não Eu não percebia. via eles como resultado. Entendi. Eu não comemorava, o que é um problema muito grande. Eu saía de um lançamento e entrava em outro. Então, eu não via, eu não conseguia ver, eu não conseguia comemorar. É como se tudo que eu fizesse nunca era o suficiente. Era como se eu, ok, a meta desse lançamento era esse, eu conquistei, vamos pro próximo. Eu não conseguia ver. Na minha cabeça eu não tinha resultado. Até porque eu cobrava também barato. Hoje eu consigo ver com clareza, óbvio. É, teve um lançamento que a gente investiu, por exemplo, acho que o primeiro, 500 ou 700 reais, voltou 8,5 de dinheiro. Tá bom. Pra mim, não foi resultado. Na minha Sério? cabeça, não era resultado. Mas Eu por quê? não via como Mas por resultado. quê? Você achava que tinha que ser um valor exorbitante ao ponto de Eu mas ta achava que tinha que ser muito dinheiro. mas porque talvez você estava pensando no direito também? Você chegou a fazer esse Não, comparativo não. ou não uma coisa Na tem a ver com a época, outra? não. O que que eu acho que eu pegou muito? Como eu já fui direto para o curso do Érico, que era o Fórmula de Lançamento, tinha muita questão de fazer o 6 em 7. Eu nunca passei perto de fazer o 6 em 7. O máximo que eu fiz em um lançamento foi 20.000. A gente investiu 5.000, voltou 20.000. Eu não conseguia ver isso como resultado, Mas é, ué, mas eu não via. E aí a gente vê o quanto eu estava doente bloqueada ali, também. de muito bloqueada. Eu tinha uma crença, isso, essa crença de escassez, ela ficou muito evidente do ano passado pra cá. Talvez, foi o que eu mais foquei em tratar também ano passado. E esse ano foi perfeccionismo e crença de escassez, que ainda estava gritando e ainda estava conflitando aqui um pouquinho no meu negócio. Aí eu falei, não, vamos tratar essa querida, né? Mas ali 2020, aí tá. Quando eu comecei a lançar em 2021, É, e você já pegou um veio, período ruim e bom ao mesmo tempo, né, porque 19, 20, 21 para 22 a gente entrou em período de pós-pandemia. pandemia. Foi um E processo aí bom para o digital, mas ruim ao mesmo tempo, eu via todo financeiramente, né. mundo fazendo muito dinheiro com os lançamentos e eu não. Então, aí É, eu tinha trabalho de social media, eu pegava social media, eu conseguia fazer aquele trabalho de social media, eu conseguia ter o retorno da pessoa. E aí quando eu falava, vou posicionar no meu, o meu travava. entendi. Sempre que eu falava, vou posicionar no meu, eu travava. Aí eu tinha ali os clientes de. Tinha uma ou duas clientes de lançamento. Falei, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar a parceria com essas clientes de lançamento para eu focar na minha mentoria. Aí isso eu já queria ensinar as pessoas a posicionarem. Que era criar o conteúdo no digital. Eu já tinha toda essa bagagem de copy, de lançamento, de tudo, e criar conteúdo. É isso, eu já tinha feito o curso de marca pessoal. Falei, não. Quando eu fiz o curso de marca pessoal, eles dão muito da essência, da autenticidade, eu me identifiquei muito com isso. Falei, não, vou pegar tudo esse melhor e vou vender para as pessoas. Vou uma pintura de posicionamento. Não saía. Não errava. E aí, pra mim, tudo que você pensar de desculpa, eu dei. Todas, todas, todas. Acredito. Primeiro ponto, era a questão do vídeo. Aí eu resolvi vídeo, consegui gravar o vídeo e tal. E aí, nessa trajetória de 2020, eu queria, né, lançar a minha mentoria, mas eu não conseguia, porque eu não conseguia me posicionar. E aí entram várias sabotagens, porque eu primeiro desfiz as minhas parcerias com o pessoal do lançamento com a desculpa que eu ia me posicionar. E eu travei, não saía nada de posicionamento, então eu tive que pegar novos clientes. E aí também vieram novas desculpas, por exemplo. Aí eu sempre que eu pensava assim, ah, eu vou me posicionar. Aí aparecia um projeto novo. E aí eu priorizava o projeto novo e não o meu. Então eu fiquei nesse ciclo aí 2021 inteiro. E eu falei, gente, tá errado. Porque eu já via muita procrastinação. Eu falava, gente, tá errado, isso aqui não tá certo. Mas 2021 inteiro também eu já estava fazendo muita terapia. Eu fazia pelo menos uma terapia por semana. Só que eu sempre fui para as terapias holísticas, né? Então, tudo que era holístico e falava que ia resolver procrastinação, eu fiz. Mas aí, quando deu finalzinho de 2021, eu falei, isso tá errado, não tem lógica. Porque esse tanto de curso que eu já fiz, eu consigo fazer no dos outros, eu não consigo fazer no meu, tá errado.
Aí a gente entra em 2022, aí 2022 eu fiz terapia, assim, o que eu parei de comprar curso, eu foquei em terapia. Olha. Mas ficou pesado também, porque eu sempre fiz muita terapia energética, né, também. Mas, E assim, essas terapias quando você fez, foi também em busca de resolução de problema que você não tinha achado qual? uhum, eu não Ah, sabia o que entendi. que ia acontecer comigo, e eu Aham. queria saber o que era. Mas aí vi, né, como eu fiz vários tipos de terapia, enfim, cada uma ajudou. Eu acho que terapia sempre vai ajudar em algum nível, por mais que a pessoa saia: "Ai, não resolvi nada". Talvez não resolva naquele dia, Sim, mas lá sim. na frente, em um dado momento, aquilo vai fazer um sentido. Então acho que todas, de um modo geral, resolveu. E aí quando dali mais ou menos 2022 fiz várias terapias, várias. Toda semana era uma terapia diferente. E eu acho que em outubro de 2022, não lembro, eu falei assim: "Gente, vou fazer". E assim, engraçado, nesse processo todo, 2021 e 22, que foi o auge da terapia, apesar de 2020 eu já fazer uma ou outra, eu nunca tinha ido pra hipnose. Eu tinha tentado fazer hipnose, acho que Eu ia te perguntar em que 2013, momento você entra na hipnose e é, onde que ela te pega pra você final de começar a trabalhar 2022. com isso, né, porque é bacana, o trabalho é bem legal, tá. Final de 2022. 2013 eu tinha tentado fazer, e aqui eu acho que tem um ponto muito interessante. Quando eu tentei fazer, foi justamente quando me deu aquela agonia com o direito, eu tentei fazer com um rapaz presencial, eu não consegui. Eu acho que no fundo eu ficava um pouquinho insegura, e aqui eu acho que é um ponto, quando a terapia ela funciona muito bem, pelo menos para hipnose, quando realmente tem uma conexão. Se eu não me conectar com você, você não vai se entregar. "Ai, o que que é eu que te hipnotizo?" Não, é uma permissão, eu te conduzo, eu sou só um guia. E aí você se permite ser conduzido pra gente buscar origens, buscar sentimentos, lembranças e ressignificar. Mas tem que existir uma permissão da sua parte para eu conduzir o processo. Só que para você permitir, você tem que confiar em mim, senão não vai Não faz sentido, não é né. que não funciona, Não pode dá até funcionar, não sei se é a mas talvez palavra, não mas de não uma forma tão vincula, né. profunda. Não vincula parece. Parece que não É. faz vínculo, é. E aí quando dali finalzinho de 2022, acho que outubro, setembro de 2022, eu vi o Bruno, quando eu fiz com o Bruno, vi o Bruno no TikTok. O Bruno falava muito de terapia de vida passada. Eu falava: "Gente, eu já fiz tanta terapia, esse problema meu deve estar em outra vida, eu vou procurar". Aí eu vi alguns vídeos pra mim era a única coisa que tinha, eu vou procurar tudo, não tem eu sou dessas, eu faço, É, aí ué, até depois se achar, eu pô. crio um conceito. Aí conheci o Bruno, fiz 2 sessões de hipnose com o Bruno, e assim, tinha uma coisa que eu adiava mais de 3 anos, não, a vida inteira, na verdade. E depois da sessão de hipnose, uma semana depois, eu senti uma força tão grande para entrar em ação, eu não sabia explicar, eu só senti uma força de entrar em ação. Falei: "Cara, eu vou fazer isso". E comecei a movimentar e fazer acontecer, em um E mês eu você tinha fez a sua resolvido. primeira sessão com esse rapaz, o Bruno? Sim, com o Ele é Bruno. daí Aí eu também? fiz não, online. Online também? Eu acho que o Bruno é de São Ah, Paulo, legal, não cara. sei. Aí fiz com ele 2 sessões ali, gostei muito, porque eu vi que funcionou. Talvez não funcionou para o digital, que foi meu foco, eu fui fazer para desbloquear as redes sociais, mas eu vi que Você resolveu migrou pra outras outro lugar. questões. É, e isso é muito comum de acontecer, às vezes a pessoa chega assim: "Ai, quero", acontece, né, "Ai, questão financeira, quero aumentar o meu faturamento". Só que antes de aumentar o faturamento da empresa, você tem que resolver uns BOzinhos. Então Sim, você ué. começa a resolver outras coisas da sua vida vão sendo resolvidas, para em um dado momento o dinheiro vir. O dinheiro sempre é a última consequência, ele só é consequência de outras questões que estão sendo organizadas. Aí hoje você perguntou se eu tenho alguém. Como eu já fiz muita terapia, hoje é É, eu acho que diferente. Hoje você deve saber pra qual lugar você foi e onde que você quer ficar. é, hoje eu já fiz outros processos de hipnose com outros colegas, né, em outros momentos, mas hoje eu faço mais terapia energética. Então hoje o que eu mais faço é apometria. Então, aí a cada 2 meses eu tenho uma sessão de apometria com a Elaine, que eu adoro também, indico para todo mundo. E ela vai mais na questão energética. Uhum. Hoje eu sinto muito essa necessidade, talvez por atender muito, toda vez que eu estou atendendo, querendo ou não, eu tenho uma troca energética com o Tem, meu com cliente, certeza. né. Isso às vezes me demanda um pouco. E Então, eu acho aí que essa questão do que vai, né, de energia pra você, que deve ser o peso da história toda, né, pra contrabalançar isso, né, porque como é que você
vai equilibrar se você tá em desequilíbrio, né, não dá. Tem que tem que ajustar isso, né. Hoje eu entendo, olhando, assim, a toda a minha trajetória, eu entendo o que eu passei, que eu falo que eu passei muita coisa, que era pra me calejar, pra eu conseguir, Sim. lidar com as coisas que vêm hoje, né. Às vezes tem coisa que é mais simples, tem coisa que é mais pesada, quando eu pego um caso mais pesado, me demanda um pouquinho, uma coisa ou outra, às vezes, né, não é sempre, mas às vezes vem da É, eu acredito que sim. eu acho Porque que eu nem fico tão baqueada hoje em dia, porque eu já você também aprendeu a trabalhei s o meu emocional é, muito pra poder lidar com isso. isso que eu ia comentar, você provavelmente aprendeu a se blindar quanto a isso também, né, de certa forma. Sim, Por mais que aí passe algo, você tá ali já preparado e já tá habituando a quer dizer, já habituou a trabalhar com isso, já né, já habituei. aprendeu. Já vai fazer 3 anos, já 3 anos, aprendi. é. Mas, Então, ixi, e é o resto da igual às vida. vezes tô lidando com você, com alguém ali, e a Aí, pessoa vamos começa a lá, chorar. você opta por ser empreendedora, mentora de empreendedoras. Claro que você também atende homens, tanto que eu tô falando que eu já tive aqui com você, mas por conta do seu sofrimento, você viu possibilidade de outras mulheres também estar no mesmo Sim, na mesma situação. eh, quando eu fiz a formação de hipnose, eu trabalhava com a Ana. A Ana é uma mentora de posicionamento, Ana Luísa Vasconcelos. Eu trabalhava com a Ana ali no suporte dela. E aí, quando eu fiz a formação, a Ana me abriu uma porta que foi me colocar como terapeuta das mentoradas dela. Uhum. Então, a gente criou a sessão de estrave para essas mentoradas. E aí, atendendo essas meninas, claro, eu tive toda a minha bagagem emocional, né, trajetória, todas as minhas dificuldades no empreender ali com online. E quando eu começo a atender essas meninas, eu vejo que eram os mesmos problemas, eram as Entendi. mesmas dores, os mesmos medos, né. Claro, muda uma coisa ou outra, mas é tudo muito semelhante. E aí, quando você para pra olhar, é o quê? Bloqueio emocional, Sim. que é uma ferida emocional que está aberta, gritando ali, conflitando com o negócio dela. Então ela começa a tem gente que, por exemplo, tem um negócio muito bom no presencial. Quando ela chega no online, ela trava. Por quê? Quando você pega um celular e vira pra você, o celular nada mais é do que um espelho. E aí esse espelho reflete tudo que você acha de você. O grande problema do digital, quando alguém quer se posicionar e não consegue ou trava, não é nem que não consegue. Muitas pessoas conseguem, só que aí limita ali também no dinheiro, né, no fator entrada, o dinheiro. Nada mais é do que um espelho, é um reflexo. Então tudo que eu tenho na minha cabeça está sendo refletido. Por isso que eu travo. Então, ok, eu quero muito fazer dinheiro, mas eu tenho uma crença de escassez. Eu tenho um problema com permissão. Talvez a minha permissão seja fazer 10.000 mês. Eu consigo me posicionar, eu consigo fazer 10.000 mês. Só que eu sei que online pode me permitir fazer 100.000. E a minha meta é fazer 100.000, um exemplo. E eu sei que eu tenho já capacidade de fazer 100.000, mas eu estou travada em 10. Por quê? Porque existe as crenças limitantes, porque existe uma crença de escassez realizada, porque eu estou honrando meu sistema familiar, isso não me permite fazer mais dinheiro. E aí é uma série Quando de coisas quando aqui você da nossa fala aí das cabecinha feridas que é emocionais e refletida. das crenças, são coisas diferentes. Sim, Tenta me lembrar quais são elas aí, que eu não lembro você falou que é existem 5 ou 6? cinco São 5, né? 5 feridas emocionais, que é a ferida da rejeição, do abandono, traição, humilhação e injustiça. Isso com base no livro da Lise, não vou saber o sobrenome dela, mas depois eu te mando. Então tem essas 5 feridas. Ferida da rejeição. Ela é sempre com o genitor do mesmo sexo, no seu caso com seu pai, no meu caso com a minha mãe. Ferida do abandono é sempre com o genitor do sexo oposto. No meu caso com o meu pai, e eu tenho, porque meu pai saiu de casa quando eu tinha 6 anos de idade. E só fazendo um parênteses, o problema não é o pai sair de casa. O problema é como os pais passam essa informação para as crianças, tá? É, e a traição pode ser, geralmente também, no meu caso com o pai, o seu seria com a mãe. Humilhação e injustiça pode ser qualquer um dos dois. Então essas são as 5 feridas emocionais. Crença é o conjunto de informações que você teve e você foi moldando suas crenças, que é a visão de mundo que você tem e as coisas que você acredita. Tudo que você acredita é uma crença para você. Tudo que você acredita é a sua verdade real. Então, quando uma pessoa chega. Toda história tem duas versões. Por quê? Porque a sua verdade é a verdade da outra pessoa. Entende? Então, tudo que é a sua verdade real é a sua crença. E às vezes essa crença ela tá negativa, ela tá te diminuindo,
ela tá te deixando próximo a pessoas que não te agregam e não te faz subir, crescer, evoluir, não te aproxima do seu desejo. Entendi, entendi. Entendi. É só pra não, é porque a gente tá aqui desde o início falando de crença limitante, de ferida emocional e tal. Pode ser que quem Não, tá assistindo aí são possa tem uma diferençazinha. não, Olha só, o emocional, as feridas emocionais, ela vai estar muito relacionada, de fato, ao sentimento que uma situação da sua vida gerou em você. Por exemplo, um exemplo, não é o que aconteceu. Sua mãe te bateu uhum, e você se sentiu rejeitado pela sua mãe. E aquilo te gerou uma tristeza muito grande. E isso gerou a ferida da rejeição. Um exemplo. Eu tenho a ferida da rejeição. Tinha, né? Limpei. Com a minha mãe. A minha mãe queria um menino e eu vi menina. Então eu me senti rejeitada desde a barriga da minha mãe. Tanto que quando eu fui limpar isso em hipnose, eu tive uma lembrança intrauterina. Eu lembrei quando eu estava no útero e minha mãe queria um menino. Na verdade, não é nem que ela queria o menino. A minha mãe sempre falou assim: menino sofre menos, menino sofre menos. E aí eu cresci me sentindo rejeitada pela minha mãe. E aí isso gerou, né, uma consequência de insegurança ao longo da vida, até limpar, entender essa ferida. E aí, crença é aquele conjunto de coisas que a gente viu, ouviu, sentiu e foi moldando as percepções de mundo, gerando as nossas crenças, que é o que a gente acredita. Então, entendi, quando a gente fala mudar uma crença, é mudar uma percepção que você tem. entendi. É, é bem complexozinho, mas com terapia ajuda. Eu consegui entender bastante coisa. É, é Sara, um pode não processo. parecer, mas assim, com os contratempos que nós tivemos aí que vou pensar se a gente faz na edição. Ela tá morrendo de medo do negócio. Cara, relaxa, vai dar certo. É porque assim, Olha, falando que eu tô com medo. Eu não falei que eu tava com medo. não, você falou da questão de Eu como que falei ia pra você ser. editar. Ela falou assim: "Como Falei, que vai se eu ser falar isso?" alguma coisa errada, você edita. Cara, você não fala errado não, cara. Você é esperta É. pra danar, boa, de trampo. Eu sinto na pele a profissional que é, então pra mim foi de boa. Não, mas assim, Você está apto a falar, né, de como foi o seu eu tenho propriedade pra processo. falar que eu participei do processo com você, enfim. Mas aí eu vou falar o porquê, é porque é o primeiro podcast que você participa, ué. Claro, tá Ah, vendo? poxa, privilégio pra mim ter uma profissional igual você conversando. Até a gente chegar nisso aqui, a gente teve muita conversa, então foram Sim. 4 sessões aí de bastante prosa, de coisas boas, e a gente percebe quem tem um coração bom, quem é bom profissional, o tipo de pessoa que é. E mesmo que você seja uma terapeuta, mesmo que eu seja um apresentador de um podcast aqui, a gente tem nossos receios. E quando eu digo medo, não é que você não seja competente para tal. A gente tem, Sim. dá essa. O friozinho na barriga É sempre vai normal, ter. gente. Que se você não tem frio na barriga por que você vai fazer, se você não sente alguma coisa está errado. Isso faz parte do ser humano. Isso é normal. Não, friozinho na barriga não tem jeito, É que normal. vem. Aí, o que eu falo para os clientes hoje, alguns, né, que tem gente que tem medo de gravar vídeo, fazer palestra É com a gente. normal. O friozinho na barriga, ele não tem como a gente tirar. O que que a Não. gente coloca? É um controle, é saber lidar com É. aquela emoção, É. né, para você não. Sabe, olhar Mas para o uma friozinho é câmera igual forte. eu olho hoje, falo e gesticulo e converso, é muito difícil no início, é muito complicado. E aí, assim, da mesma maneira que você falou assim: "Ah, se eu falar alguma coisa errada, você vai editar". Cara, eu gosto disso, assim, na essência do natural. Eu sou assim, eu gosto que as coisas aconteçam de um jeito onde as pessoas entendam que o erro é previsto, né, nós não o perfeccionismo que eu tinha quando a gente conversou, e essa necessidade de fazer tudo muito perfeito, tudo muito, sabe, muito alinhadinho, eu não cheguei a ter o perfeccionismo de editar um vídeo frame por frame, sabe. Isso eu nunca Nossa. cheguei também não, porque isso aí já na minha cabeça já passa a ser uma psicopatia, sei lá. Mas assim, eu tinha dessa coisa de fazer tudo muito perfeito, de fazer tudo muito, sabe, muito. E hoje em dia não, hoje em dia eu entendo que a gente tem os nossos erros, você tem os seus, quem vai assistir a gente também tem os dela. E ela assistindo uma coisa que deu errado, talvez ela vai falar assim: "Poxa, que bacana, cara". Não errado igual a gente teve aqui os problemas técnicos, é normal. Falar errado você não falaria, porque você tem propriedade no que você fala, você tem um embasamento, você tem o conhecimento. Então, assim,
O frio na barriga do medo de participar do podcast é normal. Você acha que eu também não fiquei com frio na barriga de não dar certo? Fiquei, ué, é normal, Eita. eu também E é o fico. áudio que não sai, a câmera É, que trava. gente, para fazer um troço desse aqui demanda tempo, demanda conhecimento, demanda um monte de coisa, sabe. E outra coisa mais importante que não tem controle sobre nós, né, Sara, que é a internet, Que oscila. que oscila. Então assim, gente, tudo na vida, né, eu hoje falo assim com propriedade, tudo que você for fazer, faça da melhor maneira possível, mas entenda que nem sempre tudo está sob seu domínio. Tem gente que tem muito uma necessidade de controle muito grande, Não né. tem E eu como, trato não muito tem isso, como, não tem. porque as pessoas, principalmente quem tem perfeccionismo. Eu tratei muito o meu perfeccionismo, inclusive, Eu esse também. ano, Hoje em dia eu tô porque ligando pra nem aí, vai. melhorei demais, mas igual Instagram, uma das últimas coisas que eu me colocava como autossabotagem era o feed. Eu queria um feed lindo, perfeito e tal. Mas eu detesto o feed canvado. O que que funciona pra mim? Eu tirar uma foto, ter a minha ideia e postar. Essa coisa muito trabalhada, muito arquitetada, não é fluido. E até eu entender também como que eu funcionava para criar conteúdo, né, foi uma demanda. Por quê? Você tem que sentar, fazer uma estratégia, criar. Aquilo me bloqueia, me travava. É, eu Tanto que eu eu era uma pessoa gosto que eu posto. eu gosto de um Pode falar. padrão um pouco dentro da marca que você criou, né. Uhum. É um exemplo, você fez todos esses seus cursos aí de marketing digital, blá-blá-blá. Eu não fiz nada disso. Eu não tenho nada disso. Eu tenho uma cara de pau de olhar pra essa câmera aqui, e eu tenho uma ideia na cabeça e eu criei a minha marca. Mas isso é ótimo, Pra você ver. porque esse tanto de curso me limitou, Então, me talvez me travou. tem um amigo meu que ele fala que a ignorância é uma dádiva. Sim, E você sabe que eu fiquei com isso na cabeça, ele tá certo. e Não, eu assim, comecei né, e ele falou para pra mim alguns assim, por quê? Quando eu criei o estúdio aqui, a minha ideia não era podcast, a minha ideia era um estúdio de música, igual eu já te contei, a galera que me assiste já sabe. E por conta do Emerson, que ele tinha um monte de música que ele construía, e eu olhei aquilo e falei: "Cara, isso aí é legal, eu vou fazer um estúdio pra gente gravar". Só que aí eu entrei nesse processo de obesidade intelectual, que eu não sei nem se esse termo existe, mas sim, talvez você encaixe nele, pelo tanto que você absorveu de conhecimento, mas você não colocou isso para fora. eu não conseguia colocar ele para fora. Eu fiz isso. Eu comecei numa obesidade intelectual tão grande que eu ficava estudando, fazendo, estudando também, e faz curso de áudio, faz curso de não sei o quê, e eu fui conhecer um estúdio de um rapaz fora, conhecido também, enfim. E eu trouxe aquele monte de conhecimento, mas eu não conseguia botar isso em prática. Ou seja, que ela estava consumindo a minha cabeça com muito conhecimento sem ter como botar isso para fora e botar isso em prática. Até chegar um momento que eu falei: "Ah, cara, melhor feito do que perfeito". E aí eu comecei a fazer, só que esse perfeccionismo que eu tinha, ele sempre foi muito latente. E aí por mais que eu fazia feito do que perfeito, eu queria que ficasse Você perfeito ficava inconscientemente. incomodado lá no fundo, você É, falava: "Nossa, tá uma ficava. coisinha tá incomodando". E aí onde eu entro com você fazendo a terapia, isso desbloqueou muita coisa. Porque hoje eu faço do erro uma proposta de virar um conteúdo bom também. O erro ele sempre ele traz o aprendizado, quando a Traz o gente erra. aprendizado. O problema é que a gente foca no erro, só no erro. O que que acontece? Sim, Quando a gente era sim. criancinha, a gente cresceu, foi sendo condicionado que a gente não podia errar, né, você não pode errar. Ou a criança que errava, ela era punida, ficava de castigo, apanhava, então tem um condicionamento por trás do erro. Você não pode errar, porque senão você não vai ser amado. Você não pode errar, porque senão você vai ser punido. E aí a gente cresceu com isso muito grande. O erro também, essa questão do perfeccionismo, na verdade. O perfeccionismo, ele tá diretamente ligado à ferida do abandono. É como se a gente, de fato, não pudesse errar, e isso vai gerar essa necessidade constante de conhecimento. Eu preciso aprender muito para eu fazer da melhor forma que eu consigo. Que, na verdade, na nossa cabeça não é da melhor forma que a gente consegue, tem que ser até um pouquinho a mais, né? E aí a gente precisa, foi uma coisa que eu precisei tratar muito, foi essa questão do perfeccionismo Não, eu também, também tinha muito disso, sabe, dessa necessidade de controle. de fazer bem feito, para que a pessoa que fosse assistir ou ver, achasse que aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu não tenho domínio para quem tá atrás daquela tela ali. E eu também sou muito assim, aí você pode falar também, que igual na eu tento ser o máximo eu possível atendendo e quando eu tô ali na rede social.
É. sem muito fio eu não tenho muito filtro. Não, mas E isso assim, no isso faz atendimento eu sou assim, eu faço uma brincadeirinha ou outra, não com todo, né, quando não, uma não, pessoa é mas mais eu acho fechada, eu que isso é vou dentro da bom, personalidade da pessoa, isso é né. interessante, porque isso faz parte do processo de identidade, né, igual eu te falei, eu não fiz Uhum. curso nenhum pra isso aqui. Eu fui tudo fazendo da minha cabeça, dando cabeçada, perdi muito dinheiro com muito equipamento que eu comprei sem necessidade, e aí, assim, o bater a cabeça e tentar construir isso tudo aqui do meu jeito, foi legal, porque quando as pessoas chegam aqui, quem sabe um dia você tem a oportunidade de vir para o lado de cá, você conhecer Com pessoalmente, certeza. você vai entender a dinâmica e a energia que existe aqui, porque de fato tem muita coisa única e exclusivamente minha. E Sim. aí, ou seja, eu fui criando uma identidade pessoal e profissional da marca. E por isso que eu acho que, assim, a perfeição não vai acontecer nunca mais, porque eu não consigo ser perfeito, ser humano não vai ser, e eu também nem quero mais. Nem quero mais Não essa é essa justo, perfeição. né, a Não gente é se justo. cobrar tanto É, e nem cobrar tanto o outro. Tem é. gente que é perfeccionista, eu atendo a várias pessoas perfeccionistas que paralisam no digital ou na vida, enfim. E a pessoa, dependendo do nível de perfeccionismo dela, é aquela pessoa que fica insuportável de conviver. Fica, Pessoa que não fica. aceita a opinião do outro, que Sim. critica o outro o tempo inteiro. Eu entendo, e obviamente que eu trato essas pessoas, porque eu sei que são pessoas feridas, que foram crianças que tiveram uma exigência muito alta ali na infância. Mas, tem gente que é tão rígido, que ela chegou num nível de rigidez tão grande que ela não aceita opinião de outras pessoas, ela acredita fielmente que só o que ela faz é bom bastante, e não é, a gente pode ter uma vida mais leve, a gente pode ser mais flexível, todo Não, mundo com erra, certeza. nossos pais erraram, a gente erra, então, né, a vida ela não precisa ser tão certinha. Bom, eu acho que faltou alguma coisa que você queira complementar? Não, faltou que eu vou fazer o final, que eu quero que você fale de dos finais aí do seu curso, da sua mentoria, mas no geral da Eu acho conversa que, no geral, era isso, que hoje eu trato, né, me tornei uma hipnoterapeuta, uma terapeuta, por conta da minha história, por conta da minha jornada. Eu entendo os empreendedores que travam ali, tudo que tem, principalmente na fase inicial do processo, não só online, né? Eu uhum, falo muito do online porque eu trabalho online, mas presencial também. Às vezes eu já atendi pessoas que ela é uma excelente vendedora, mas ela tem uma dificuldade com liderar. Então, às vezes, ela estava muito insegura no liderar. Então, a gente tratou as feridas dela para fortalecer, para que ela contrate pessoas mais adequadas para o empreendimento dela. Então, é o nosso emocional mesmo, que a gente tem que fortalecer. Quando a gente fala em sim, empreender, a gente precisa estar fortalecido emocionalmente, até para entender que às vezes você vai ter que se posicionar com o funcionário, você sim. vai ter que se posicionar muitas vezes com o cliente. E se você está enfraquecido emocionalmente, você vai deixar com que essas pessoas, na verdade, eh, não te respeitam, não ouçam o que você tem para falar, enfim. Então é esse fortalecimento emocional que te faz, que te dá o impulso para você de fato ter o resultado que você deseja no seu negócio. Gostou de participar? Achou legal? Ai, gostei. Ah, falei. Quando eu Obrigada falei pelo pra você do medo, não foi no convite. sentido de que você é medrosa não, é o Não, friozinho da barriga mesmo. não, fazendo na barriga dá, não tem É, jeito. normal. Primeira vez. E eu Ai, cara, é o segundo que eu faço online, né, então, pra você que tá assistindo a gente, que tá acompanhando aí, vai ter uns probleminhas, né, normal, mas eu acho que é mais um passo aqui do estúdio, sabe. você Eh também pode chegar em outras pessoas sim, também, sim, sim, vai, né. eu tô com outro projeto que tem o Rodrigo, que é de Roraima, ele é enfermeiro também, ele tem um projeto muito legal de um podcast também da enfermagem lá. Tem o Gil também, que é no Maranhão. O Gil já tem um conhecimento maior no Instagram, tem bastante seguidores, e aí o Rodrigo me trouxe essa demanda do Gil também, porque o Gil também tem esse podcast lá e tem eu aqui no Rio, em Resende. Aí ele criou um grupo, nós 3 por enquanto, pra gente tentar, articular algo, sabe, no objetivo de fazer a coisa acontecer, né. Eu aqui iniciei como um podcast de enfermagem, hoje eu já abri para vários assuntos, hoje eu tenho uma agenda mensal Que aí legal. de muita gente vindo com vários assuntos e fica muito bacana, porque eu ia ficar muito nichado e não era isso que eu queria. O meu objetivo Aham. aqui realmente era dar voz para um monte de gente que
que eu pudesse, o máximo possível. Eu acho que a minha missão de fato é essa, sabe? Abrir porta e abrir visibilidade para quem precisa. Trazer você para mim foi um privilégio, enquanto profissional que você é. Trazer você enquanto minha terapeuta também é um privilégio da minha parte, porque pelos anos todos que eu relutei, caiu a pessoa certa que conseguiu me entender e o meu grande medo, meu grande receio quando eu comecei a tal da terapia era isso, sabe? Quem que vai ser? E aí eu estava falando da questão de, só para a gente se encerrar, para não ficar muito Uhum. extenso, o meu primeiro contato com o psicólogo foi trabalhando, vendo o psicólogo fazer os atendimentos dos pacientes e eu nunca acreditei naquilo. Falei: "Ah, coisa de fresco". Passa-se os anos, passa a necessidade, me vi numa questão e aí eu fui procurar um atendimento. Falei: "Ah, não vou gastar dinheiro com esse troço não, vou procurar um serviço", eh eu não sei como que fala, mas era um pronto atendimento que você tinha de universitários ao mesmo tempo, tinha esse projeto lá. No primeiro no primeiro na primeira sessão, né, na primeira abordagem, quem me atendeu foi a coordenadora do curso, falei 1 hora na cabeça dela, aí no final ela me trouxe um relatório. "Ó, é isso, 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 isso". E me marcou para a próxima sessão com um aluno. Cara, quando eu sento na frente da menina que eu olho pra cara dela, eu falei assim: "Você tem certeza?". Cara, a menina tinha 19 anos, cara. 18, É, 19 aí entra anos. naquela questão da confiança que eu Pois falei. é, ô Sara, Quando você não olhar para o profissional e se identificar não que para ela gerar uma s confiança. pois é, não que ela fosse incompetente, mas ela não me passa credibilidade, porque, assim, uma menina de 18 anos, sem ser preconceituoso, mas uma menina de 18 anos, não tem uma experiência de vida, não tem uma vivência, como que ela vai conseguir abordar o que eu tinha pra falar pra ela? Aí ali eu já travei, ali eu já bloqueei. Falei: "Cara, não vai rolar, não vai rolar". Eu falei assim, ainda brinquei com ela, falei assim: "Se eu não conseguir te surtar hoje, você vai ser um excelente profissional". E você surtou ela? Não sei, que aí depois eu não voltei. Aí no final das contas eu não voltei e ficou por isso mesmo. Então é o que eu tô te falando, cara, ter o privilégio de ter você como terapeuta pra mim é ótimo, ter você aqui no estúdio também, mesmo estando online, com os probleminhas que nós tivemos, nós vamos melhorar isso conforme a gente for aprendendo. E assim, te parabenizar pelo trabalho que você faz, sabe, e eu entendi de fato o que estava acontecendo, tem coisas assim, uma moldar pra melhorar, ainda tem. E eu sei que foi um conteúdo de qualidade, que é o que eu prezo aqui enquanto gravando os podcasts, né. Eu falo isso muito pro pessoal, eu quero conteúdo de relevância. Eu não quero sentar aqui pra ficar falando um monte de besteira e ser mais um viral na internet, falando conteúdo que as pessoas querem ouvir. Então, beleza, eu vou fazer o meu, assiste quem gosta do que a gente tá fazendo. E aí eu preciso agora que você faça aí seu encerramento, eh claro que volta pra mim pra gente pedir a inscrição, mas assim, queria que você falasse da sua nova Black que você vai fazer, do seu novo curso, mentoria, como é que fala? Tá. Vai ser um grupo terapêutico. Ah, então. Então fale aí para as pessoas como que te encontra no Instagram, qual vai ser do curso, como que vai ser, aí é contigo. Tá. Bem, eu vou fazer uma Black dia 21, que é um programa novo até, diferente do tratamento, né, que o Guilherme passou. Por quê? Porque eu tive o ano inteiro atendendo essas mulheres e tal, e muita gente não deu continuidade. Mas eu sinto a necessidade de ajudar essas pessoas, destravando esses bloqueios, né. E ali quando a gente fala de digital, ou empreender mesmo, tem 3 coisas que travam a gente, que é o medo, a vergonha e o sentimento de culpa. Então, juntando tudo isso e todas as dores que eu sei que envolve ali empreender, eu criei um grupo terapêutico. Então, como vai ser uma Black, ele vai ter um valor mais acessível, vão ser 5 encontros, e aí eu vou lançar essa oferta no dia 11. Quem quiser participar, entre no grupo. E meu Instagram, o Guilherme vai colocar aí embaixo na descrição, Guilherme. Mas é sarac.vasco. Vocês me acham, me encontram ali no Instagram. Me sigam para mais informações, para mais conteúdos. Tá bom? E eu quero agradecer, primeiro, pela confiança no meu trabalho que você teve, porque você já chegou falando, Sara, eu tenho uma resistência. Eu E na falei. verdade,
falou, você Eu eu falei. tenho resistência. Depois da primeira sessão, você falou: "Eu não acreditava que isso ia dar certo". Não, mas foi bom, Então a gente na realidade nós fizemos 5, né, foi a primeira avaliação, você fez um aham. resuminho ali, geral, e E depois mais 4 sessões. a gente entrou e de fato no processo, né. E eu falei isso pra ela, falei: "Olha só, deixa eu te explicar uma coisa, eu acho que isso não funciona, mas eu tô disposto". Pronto, já estava aberto, já estava disposto, queria Gente, passar para com pelo esse negócio de processo, achar que terapia não funciona. Funciona sim, mas você tem que querer. Se você não quiser, nem entra, você vai gastar dinheiro à toa. justamente. Gosto de Não, na falar que a realidade você hipnose entra, que aí você vai dar o dinheiro pro terapeuta, que ele vai receber o dinheiro dele, vai fazer o não trabalho vai dele e fazer você vai nada, sair do mesmo jeito. vai ter Mas o mas não trabalho é só. realidade? É isso, cara. É, Falei isso com um eu colega meu. tenho "Não, tem 6 meses que eu tô indo na terapia". Eu falei: "Tá, mas o que que mudou?". "Nada". Falei: "Então você tá fazendo à toa". Aí ele: ou ele não teve as conclusões que ele precisava, ou o processo enfim, cada um, né, é tem cada um, nós abordagem. somos seres únicos, Eu né". tenho um exemplo de uma moça que ela veio procurou, e ela já a gente sabe, né, tem o filho ali, o sentimento e tal. Aí já começou questionando o valor. Falei: "Ih". Eu custei tanto cobrar meu valor, porque eu tinha muita dificuldade em cobrar, precificar. É, Hoje em dia eu tenho dificuldade de dar desconto, eu não trabalho com desconto. nem eu. Enfim. Não, aí depois que eu aprendi a me posicionar, aí a gente não Você dá entendeu o desconto meu mais, mas ponto de enfim. vista quando eu falei da questão dos meus valores e do meu modo de se posicionar, né. Depois que você me explicou, eu entendi. Pois é. No primeiro momento eu falei assim: "Ele não vai fechar cliente, porque ele tá sendo muito direto", É, ela falou assim: "Nossa, mas mas aí você". eu Eu entendi. falei: "Deixa eu te mandar uma mensagem aí de Aí eu ia como falar que eu assim: "Não mando a tem como mensagem ser para as com mais pessoas". jeitinho não, com Aí a ela falou assim: pessoa?" "Nossa, mas você tá sendo muito direto, não dá pra você ser mais". Falei: "Não, é por isso, por isso, por isso, por isso". Ela: "Ah, entendi". Então tá certo, manda ver. Não, não que É, de tudo ela errada também não tá não, tá. Ela tá certa, no posicionamento da ideia dela, ela tá certa. Eu concordo também com ela, mas pra atual situação é aquilo. não, aí Mas lá na tá frente muda. depois que você me explicou a situação, aí estava certo mesmo. Mas assim, muito bacana, tá. Obrigado por você ter vindo, ter ficado com a gente aqui, ó, quase 1 hora e Eu que meia de agradeço. prosa. Eu acho que Obrigada foi pelo bem convite. produtivo. Vamos Depois articular a essa gente com o pode Rafael. depois a gente pode fazer um com a Rafael falando só de dinheiro, né, Bora, bora das lá. crenças de escassez O do bom do dinheiro. Rafael é que eu consigo colocar ele aqui na mesa, aí eu tenho que reestruturar, ver o que que eu posso fazer. Só para não fazer online Aí vai te também. dar mais trabalho, de novo, Não, né. não. Não, porque aí é uma câmera. O problema não é as câmeras que estão aqui dentro, o problema é a conexão com você aí, que é onde dá as tretas dos áudios, dos vídeos. A gente não a internet não demanda da gente, né, cara, isso é fogo. Mas vamos marcar um com o Rafa, vai ser Espero que você legal. tenha gostado. Pra mim o que eu te Gostei, falei é muito um obrigada que pela isso. oportunidade de falar do meu trabalho, de mais pessoas verem, entenderem o que eu faço também. Tem gente que às vezes, né, dá uma travadinha: "Ah, mas o que que você faz?" "Cara, eu sou terapeuta". Aí hipnose é só um estado hipnótico, todo mundo entra nesse estado durante o dia, várias vezes. A hipnose em si não vai fazer nada, é só um estado de concentração, é um foco ali, quando você consegue focar na sua mente, né, no seu mundo interno, ninguém fica em transe: "Ah, eu vou para algum lugar e não vou voltar". Não, não é isso. O único lugar que você vai é para dentro da sua mente, do seu inconsciente, conhecer um pouquinho mais, né, as emoções que ficam aí guardadinhas das 7 chaves. Show de bola, Então é Sara. Obrigado bem mais uma vez. eu que Eu agradeço. acho que a teoria dos 15 minutos funcionou com você, porque nos 15 minutos iniciais a gente fica tenso, depois relaxa, e aí quando a gente fala: "Ah, tá acabando", a pessoa: "Nossa, mas já?". Não parece, mas a gente ficou com 1 hora e meia batendo papo aqui A quase. gente entra em flow, aí nem vê Vai passando, é igual a embora. sessão, a gente fica ali basicamente 2 horas em cada É. sessão e a gente nem vê passar. Bom, espero que você tenha gostado realmente. Para você que ficou com a gente até esse final, muito obrigado pela sua audiência. Esse episódio foi gravado, infelizmente não foi ao vivo, pretendo um dia fazer ao vivo com você. Mas independente, siga aí o canal, clica aí no sininho de notificação, para quando chegar algum vídeo você receber ele com exclusividade. Compartilhe com quem você achar aí que tem interesse no conteúdo. Embaixo na descrição aí vai estar o Instagram da Sara, o estúdio também segue lá, que vai estar tudo junto. Sara Vasco, Sara underline Vasco? Como é que é? Eu não lembro. Não, acho que ele tá Sara C. Vasco. Tá. Depois, mas eu vou colocar na Eu descrição te aí, não se mando. preocupa não. Não, mas eu sigo você lá, pô. Quem não tá seguindo tá Uhum. perdendo tempo. Gente, obrigado mais uma vez. Fiquem bem
Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você for ver. Obrigado mais uma vez. Sara, abração. Vou terminar aqui nessa cena principal. A gente dando um tchauzinho junto aí, Abraço. tá? Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Ô Gui, Hum, vamos tirar uma foto. vamos. Deixa eu encerrar aqui, peraí. Ih, o computador travou de novo. Não, travou não. Dá pra fazer foto daqui pra lá? Como é que vai fazer? Quê? Deixa eu fazer uma selfie daqui pra lá. Olha aqui pra mim. Ah, é Eu tô aqui. embaixo. Eu tô olhando lá. Tá vendo? Isso aqui vai virar bastidor. Olha, Pera aí, eu tô deixa eu arrumar aqui. embaixo. Ai, eu tô olhando lá pra televisão. Eu vi. Foi? Foi. Então vamos de cá agora. Eu tô olhando pra televisão, eu costumei olhar o dia inteiro aí pra televisão, o tempo todo com você pra televisão aí, ó. Não, eu vi, eu tô Eita, embaixo. Espera aí, deixa eu arrumar meu cabelinho. Ah, tô lá grandona. entendeu? Por isso que eu tava olhando pra televisão. Sarinha, fica com Deus, Entendi. tá? Vou editar esse Obrigada, pedacinho, Gui. tamo junto, obrigado mais uma vez. Aí aqui Beijo. eu esqueço.